Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 16ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Sociedade. Realização dias 21, 22 e 23 de abril de 2026. Boa tarde a todos e a todas que estão nos assistindo. Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, né? Aqui para mim agora, boa tarde. Eu me chamo Bárbara de Oliveira, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, no Brasil, com período sanduíche no ISTE, em Lisboa. E eu trouxe a apresentação sobre o texto que eu escrevi, intitulado A Escola no Novo Bento Rodrigues, Representações Sociais em um Território em Reconstrução. Nessa temática, então, a gente parte aí do princípio do contexto do rompimento da barragem de Fundão, que, de acordo com o IBAMA, foi um dos maiores, ou maior, né, naquela época, registrado pelo IBAMA, o maior desastre socioambiental no Brasil. Entre diversos impactos, o rompimento causou 19 mortes na primeira comunidade que foi atingida, em Bento Rodrigues, destruição de comunidades por inteiro, como Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e parcialmente também Gesteira, o deslocamento compulsório da população, então essa população de Bento Rodrigues e de Paracatu de Baixo precisaram sair dos seus territórios, e que, portanto, né, uma ruptura nas formas de vida comunitária, nesses modos de vida dessa população do campo. E esses impactos ambientais ao longo da bacia do Rio Doce, né, como a gente pode ver ali na segunda foto, o Rio Doce, até o deságue no mar, ele todo foi atingido. E esses impactos reverberam até os dias de hoje. A primeira imagem é no subdistrito de Bento Rodrigues, e a terceira, o mapa, é toda essa região que foi impactada pela lama de rejeitos, né, desse rompimento dessa barragem de Fundão, situada em Mariana, Minas Gerais. Então, nós começamos a ver na educação também que esses impactos reverberaram nessas escolas, na educação, no campo educacional, de uma forma mais ampla. Inicialmente, com a destruição da Escola Municipal de Bento Rodrigues, né, essa escola ela foi destruída no território de origem dela. Então, a interrupção dessas trajetórias escolares, né, desses estudantes, e o deslocamento para novas escolas, e esses desafios inerentes a esse deslocamento e essa interrupção. E, no momento, Bento Rodrigues está, né, a comunidade, a população de Bento Rodrigues está sendo reassentada. Esse reassentamento foi inaugurado em 2023 e ainda, né, tem algumas entregas para ser realizadas. O nome desse reassentamento, que é o reassentamento coletivo, é Novo Bento Rodrigues. E houve duas formas de reassentar essa população, né? De uma forma individual e de uma forma coletiva. Coletiva através desse reassentamento, individual das outras maneiras que a população, que esses moradores optaram, né? Então, nem todo mundo que vivia naquele subdistrito hoje vive no reassentamento, por exemplo. Então, é um processo que ainda está em andamento, e ele ocorre, né, nessa tentativa de reconstrução dessa vida comunitária. O que a gente tem observado, por exemplo, nas entrevistas realizadas com esses moradores. Então, é um processo dinâmico, né, que produziu ali
essa infraestrutura, né, para essa população ter acesso a essa infraestrutura de reconstrução material, mas ainda também, ainda também, né, essa permanência das memórias do território que foi destruído, do antigo Bento, que assim eles denominam. Então, temos aí os desafios de reconstrução, né, de reconstrução social. Então, essa primeira imagem é do reassentamento, a segunda é da escola, da fachada da escola, e a terceira é a escola vista de cima. E, no caso, esse texto foi um recorte da minha pesquisa de doutorado, que está em andamento, que parte da seguinte pergunta, né, como esses moradores do reassentamento têm representado a escola após o rompimento da barragem de Fundão. E para esse artigo, então, o objetivo dele foi analisar as representações sociais de moradores desse reassentamento coletivo que vivenciaram a escola de Bento Rodrigues na condição de estudantes. Então, aqui o recorte que eu fiz foi na condição de estudantes nesse contexto. No caso, jovens, né, jovens estudantes. O texto parte da fundamentação teórica, então, da teoria das representações sociais, que entende, né, como que o conhecimento ele é construído socialmente, e como que esse conhecimento construído socialmente orientam essas práticas e interpretações da realidade. E aí, dois processos centrais, é o de ancoragem e objetivação, e também partimos da ideia, né, de representações sociais em movimento, que entende essa representação como processo, né, e esses processos que eles são dinâmicos, históricos e relacionados a um contexto de mudança social. A metodologia, então, traz, né, uma pesquisa qualitativa, que utilizou como técnica a entrevistas narrativas e a amostragem em bola de neve, para chegar nesses entrevistados, né? Então, os participantes são os moradores do reassentamento do Novo Bento Rodrigues, e a análise é parte dessa identificação dessas representações da escola nas narrativas desses moradores. E os resultados aqui que nós conseguimos enxergar através dessas narrativas são três categorias de identificação dessa escola. É a escola como recomposição de vínculos, né? Essa ideia de escola como recomposição de vínculos aparece nessas narrativas. E também aparece essa escola como espaço também de distanciamento dessa população. E isso mostra essa tensão entre continuidade e ruptura, né? Estranhamento no novo território, desses vínculos que foram fragilizados, mas que, ao mesmo tempo, é um lugar de encontro dessa comunidade, né? É um lugar que reverbera essa memória do antigo Bento, e numa característica aí de continuidade simbólica. Então, a escola como um território em disputa, né? O que a gente, a partir dessa análise, nós conseguimos compreender que a escola é um território simbólico em disputa dessas narrativas, desses entendimentos também, né? Tem sempre esse tensionamento entre continuidade, ruptura, pertencimento, estranhamento. Então, essas representações da escola, né, elas são dinâmicas e dialéticas nesse sentido. Essa escola que aparece como um espaço de reconstrução comunitária e um espaço também de distanciamento. E essa escola, então, ela exerce ali a função de mediadora entre memória e reconstrução, continuidade e ruptura.
E aí nós entendemos que a contribuição dessa pesquisa, né, que está em andamento, mas que aqui a gente já trouxe um recorte que tem dimensionado o lugar dessa escola para essa população, essa pesquisa contribui, então, no sentido de compreender a educação em contextos de desastres, né? O papel da educação, o papel da escola nesses contextos, e bem como também evidenciar essa dimensão simbólica da reconstrução territorial e o papel, o lugar que a escola, a instituição escolar tem, né, nessa reconstrução territorial, nessa dimensão simbólica dessa reconstrução territorial aqui, no exemplo, né, da comunidade de Bento Rodrigues. E, então, brevemente, nessa apresentação, aqui um pouco das referências utilizadas nesse texto, e queria agradecer a oportunidade, e estou disponível também aí, tem a rede social do GEMA, que é o Grupo de Estudos de Educação, Mineração e Meio Ambiente, na qual faço parte também. Muito obrigada, boa tarde a todos e a todas. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.